Olá, amigos. Aqui Francisco Pontes, no nosso canal Log News, cumprindo a nossa missão de mudar o mindset do setor rodoviário de carga do país. Tá? O tema de hoje é um tema de pequenas contas, mas que são aquelas contas chatas que a maioria não gosta de cuidar, mas são aquelas que corroem entre 1 e 3% do resultado de qualquer empresa. Muito importante observar que não são só as grandes contas que fazem esse prejuízo. Tá? Algumas contas bem localizadas, que são contas viciantes no processo e que ficam à margem dos gestores principais da empresa, porque não acham relevante, mas que de fato corrói. Se corrói 3%, muitas empresas têm custo financeiro superior a isso, por questões de estrutura de fluxo de caixa. E dentro da operação pode ser resolvido esse problema, ou minimizado suficientemente. Quais são essas contas na curva ABC? Avarias, faltas e administração de sinistros. Avarias porque é uma conta que já vi muita gente brigar por essas contas, dizer que não pode existir, que não permite, não permite que existam avarias nas empresas, mas isso é uma coisa que é impossível de não acontecer em função do estilo de carregamento, do misto das cargas, das estradas brasileiras, de você rodar até 5, 6, 7 mil quilômetros com carga numa estrada esburacada, a possibilidade de quebrar alguma coisa, de avariar, de amassar alguma coisa é grande. Então, já estatisticamente, eu conheci essa conta de avarias em pequenas e médias até grandes empresas, que varia entre 0,8% e vai até chegar até 2,5% sobre a receita da empresa, que é um absurdo. Se você considerar que uma empresa de pequena para média, de faturar 100 milhões por ano, e vai gastar por ano 1,5 milhão de avaria. Isso já dá para pagar uma boa parte da folha da empresa. Então isso dá para ser reduzido. Tá? Quem deve cuidar dessas contas? O Edmilson. Essas contas devem ser cuidadas por pessoas de confiança sempre, né? Ou seja, avarias, faltas e sinistros são coisas que envolvem sempre dinheiro. Mas mais do que pessoas de confiança, é uma boa estrutura de sistema, com os parâmetros de mapeamento adequados. Né? Como é que é esse mapeamento? É você sempre localizar aonde aconteceu a avaria, onde aconteceu a falta, né? Para quê? Para que você comece a mapear estatisticamente, e nós vamos observar que normalmente onde há alguma deficiência na gestão é que acontecem as faltas. E essas faltas ou avarias são exatamente abaixo daqueles gestores que não acompanham de fato a operação. E aí você mapeia, e aí você vai ver que é sempre aquele grupo de funcionário, ou aquele agregado, ou o carro de coleta que manuseia errado, ou o carregador. Aí você cria o foco em cima dele e primeiro identifica qual é o problema, que muitas das vezes não é maldade, pode ser falta de treinamento. Nós vamos falar sobre isso. Então, mas o cuidado em vez de gastar horas e horas, criar um sistema de rastreabilidade que dê para você todo esse histórico, que você possa criar uma análise rápida a nível de já abafar qualquer nível de problema crescente. Que vai acabar avarias, é impossível acabar, mas minimiza muito. As faltas aí são aqueles pequenos embarques errados, onde o que a gente chama de ratos, né? Aqueles meninos que se aproveitam quando a carga vai destinada a uma filial errada, né? E aí alguém se aproveita e fica com a carga, ou no meio da coleta. Mas você sempre, se você mapear, você vai ver que é sempre aquele carro de coleta, aquele carro de entrega, ou aquele embarcador que faz alguma coisa, algum desvio. Se for uma deficiência de treinamento, tem como corrigir. Se for uma deficiência de caráter, você substitui, não tem o que fazer, e é cuidar imediatamente para não deixar crescer. Né? Então, como é que você acompanha isso? Você valida periodicamente, independente de ser pago ou não, tem que ser mapeado tudo. Muitas das empresas têm um grave defeito de botar isso debaixo do tapete. Algumas filiais, o gestor não passa para a matriz para esconder esse problema, e isso é grave. Então o ideal é que você crie uma cultura de
mostrar o erro para poder aprender e corrigir, que isso é a cultura mais sadia, né? Então, são essas contas que fazem com que uma empresa de repente perca um valor de 3%, é muito dinheiro, tá? Então, a primeira coisa que você faz, se não é um problema de ética, de conduta, é treinamento. Então, investir bastante em treinamento, em simbologia, né? Simbologia, como é que arruma a carga, como é que a carga tem que ficar para cima, a quantidade de caixa uma sobre a outra, o manuseio correto, se pega com uma ou duas pessoas, a empilhadeira, como é que deve pegar debaixo daquela carga, o posicionamento dela, se pode juntar uma com a outra, se pode andar com coisa molhada ou não, o que for. Então, treinar as pessoas, né? Para que as pessoas passem a ter essa consciência. Aí vai muito da cultura da empresa. Uma vez treinadas, as pessoas vão repetindo, até que você consegue reduzir bastante. E aí, se for o caso, criar algum programa de bonificação por redução, porque aí fica mais atrativo e o pessoal acaba aderindo. O outro ponto é treinamento em arrumação e manuseio. Então, muitas das cargas variadas, quando você arruma errado o caminhão, ou bota de uma forma inadequada, na estrada acaba propiciando a avaria. Então, essa arrumação, que antes era muito mais, era caminhão com corda amarrado, que não é, a maioria não é mais hoje isso, são baús. Então, é uma arrumação adequada, onde você pode, a posição das caixas, o que vai em cima de quê, aquela carga, né, sem perder o cuidado com o dimensionamento de peso do carro, para não ter multa nas estradas. Então, mas o papel do arrumador, ele é tão importante quanto de um chefe do setor, porque aquele cara pode, né, criar sérios problemas que o salário dele não vale nada em relação às cargas que estão dentro do caminhão. O outro ponto, e é uma solução interessante que eu implantei já em 2 empresas, é você adotar um sistema de fotografias. Você fotografa o caminhão, pelo menos umas 12 fotos enchendo o caminhão, porque você cria um sistema de supervisão, você carrega no teu sistema e descarrega batendo foto, para ver se a carga viajou nas posições corretas, como é que foi a arrumação, se tem algum espaço no caminhão, e descarrega também batendo foto para ver se alguém não mexeu a carga no meio do caminho, ou porque a carga também pode passar em uma filial de trânsito. Você tenha esse acompanhamento de forma virtual, vamos dizer assim, porque à noite estão carregando os carros, você não está lá, mas as fotos vão ficar no sistema e aí você tem como acompanhar tudo isso. Então é muito importante ver esse lado, ou seja, você tem essas maneiras. O outro diz respeito à empresa, que é fornecer às pessoas equipamentos adequados. Muitas das vezes a empresa não tem os EPIs, ou não tem os carrinhos, ou não tem uma empilhadeira, e aí os ajudantes pegam aquela carga de um peso excedente acima da capacidade das pessoas e cai no chão e quebra. Então aí a pessoa às vezes é responsabilizada de forma indevida. Então o equipamento também necessário, esse cuidado para que reduza as avarias, né? O outro ponto é de respeito a plataformas também. Você tem plataformas onde você possa carregar os carros entrando com a paleteira dentro do carro, quando um carro normal, quando é uma esteira que vai até lá dentro, mas uma paleteira, porque às vezes a pessoa vai levando na mão, corre o risco de cair, ou se não tem a chapa ou a placa niveladora, né, a plataforma niveladora, também corre o risco de acidente. Então isso também é coisa para a empresa cuidar, né? Um outro ponto de respeito às faltas, né? Principalmente agora com e-commerce, é importante quando uma empresa entrar no sistema de vendas de e-commerce, tem muita coisa pequena, que ela tenha um bom sistema de rastreabilidade, começando por um sistema de câmera bem posicionado, que aí as pessoas criam uma inibição para não ter a tentação de mexer. Porque embora você tenha uma equipe lá de 20, 30, 40, 50 pessoas, sempre tem um que acha que pode fazer alguma coisa e mexer, e os outros não denunciam, acaba crescendo o problema. Então é bom ter um sistema de câmbio porque cria inibição, e aquele chavão que a oportunidade cria o ladrão, embora não seja isso de fato, é o caráter que cria o ladrão, né, a falta dele, mas o pessoal se inibe e não mexe, né, porque nem sempre você conhece todo mundo, embora você rastreie e faça todo um sistema de seleção adequado.
O outro ponto para evitar desvio de carga e melhorar a conferência para não faltar no destino, no meio do caminho, você tem carga itinerante, é o sistema de etiqueta. Tem muitas empresas ainda que não tem um sistema de etiquetagem com rastreabilidade. Se eu tenho uma etiqueta onde a minha carga está lá com todos os dados e ela passa, um exemplo, São Paulo, Recife, Fortaleza, ele tem que estar na etiqueta esse caminho para que eu possa bipar na saída, no meio e no destino, e eu tenho a rastreabilidade dessa carga, ou seja, eu já sei o caminho que ela deve seguir, para quando ela não chegue em Recife, ser transbordada no caminhão errado. Então, o sistema de etiquetagem, né, com contagem e a rastreabilidade adequada. Isso faz com que você tenha um melhor controle. Isso evita aquelas pequenas faltas de destino que o pessoal acaba deixando num canto ali, de repente some e fica por isso mesmo, né? Outro ponto é a parte de conferência, né? Ou seja, se tiver tudo etiquetado, você carrega bipando, isso evita erros, né? Embora diminua muito, mas não evita que a pessoa pode não bipar, né? Até que a gente tenha algum chipzinho que possa identificar um FRID, que a carga entra já com isso, já tem empresa começando a usar isso aí, você bipar, mas a pessoa que está bipando pode não fazer a bipagem, mas diminui bastante e aquela pessoa consciente vai fazer a bipagem adequada. Então carregou bipando, o sistema checa e no fechamento do manifesto do carro ele diz tudo foi bipado ou não foi, e aí ele já libera o carro. Nos destinos, da mesma forma, você descarregar o carro bipando todo e aí ele já vai acusar se teve alguma falta, tá? E aí é importante que esse sistema seja um sistema que seja usado em todas as unidades. Não adianta usar numa de origem no destino, não tem, que você vai ter o mesmo possibilidade de furo e vai ficar nessa de embarcou, não embarcou. Então o sistema tem que ser fechado, né? Com relação a sinistro, diz respeito ao saldo, da administração do saldo de sinistro. Isso é uma coisa interessante. Toda vez que tem um sinistro, tem aquelas cargas que as empresas normalmente, ao pagar o sinistro, ficam ou fica para a seguradora, depende da situação, se o sinistro seu, e aí você vai vender. Alguém tem que administrar isso, como vai vender também avarias, tá? Um padrão de mercado que muita gente cuida é que você, no mínimo, recupere 25% de tudo do valor que foi avariado. Você vender por isso, é um padrão aí, 25%, 30%. Tem gente que teima com isso e tenta ganhar um pouco mais, acaba perdendo tudo. Então o importante é que ao vender, tem alguém que controle isso e você coloca isso na conta para deduzir os custos com avarias e pequenas faltas e a recuperação de sinistro, tá? De reduzir isso aí tudo, é você definir as isenções. As isenções de possibilidade de avaria. Você negocia com seus clientes, quem transporta vidro, quem transporta coisas frágeis, você já bota ali na tabela dizendo que aquilo ali não é coberto, né? E em cima disso, não é coberto, você não vai pagar. Ou você negocia uma taxa máxima de possibilidade de quebra. Isso vai evitar que você tenha grande surpresa com relação a isso, né? Então, essa parte da definição das isenções documentada, né, faz com que você tenha mais segurança com relação ao teu controle do sinistro, né? O grande lance do controle dessa pequena conta que pode chegar, o conjunto dela, uns 3%, então 3% de 100 milhões são 3 milhões por ano, é muito dinheiro, tá? É que você tenha uma boa rastreabilidade de tudo que acontecer, sobre pessoas, sobre locais, sobre veículos e sobre tipo de ocorrência e as causas das avarias. Isso mapear, não precisa juntar comitê, não, é só reportar e é feito uma análise de mapeamento, aí você coloca um plano de ação em cima, ou através do RH para treinamento, ou através de uma equipe que vai orientar toda a operação ou acompanhar melhor até que você mapeie tudo isso. Então, o fato é que é uma conta, para mim, estratégica, porque ela corrói o resultado e muita gente não dá importância. É uma coisa assim, extremamente grave você perder 3%, e é uma conta que é mais cara, muitas das vezes, do que a tua estrutura de comercial ou a tua estrutura de controle da empresa. Então é muito importante que você
passe a controlar isso de forma adequada, tá? Hoje é nosso episódio número 18, né? Vamos chegar até 20, depois nós vamos numa estrutura de entrevista com pessoas que possam melhorar esse nosso diálogo, né? Então, por hoje é só, é da nossa missão, e todos sigam o seu caminho e tenham sucesso no que estão fazendo. Obrigado.